Dito isso, eu quero ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. A minha mensagem hoje é uma mensagem temática. Então eu quero ler esse texto apenas para a gente iniciar a nossa reflexão, o meu pensamento, e no decorrer da mensagem a gente vai ver outros textos, e eu espero que essa mensagem edifique o seu coração. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, posso ler? Diga amém. São palavras de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Coloca o tema para mim. Hoje eu quero falar um pouco fundamentado numa pergunta: por que as coisas dão errado? Você pode fazer essa pergunta? 1, 2, 3. Por que as coisas dão errado? Você já fez essa pergunta ou não? O meu desafio como pregador do Evangelho é sempre buscar o equilíbrio entre a unção e o conhecimento. Isaías, no capítulo 10 e no versículo 27, diz que o jugo seria despedaçado por causa da unção. Mas Oséias 4:6 diz que a falta de conhecimento gera destruição. Você deve conhecer muitas pessoas que têm muita unção, mas vivem uma vida embaraçada. Elas vivem patinando em várias áreas da vida, porque lhes faltam conhecimento. Por quê, pastor? Porque o conhecimento é o agente da libertação. Você pode repetir isso? O conhecimento é o agente da libertação. Olha as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você recebe uma instrução, as chances de você errar, elas vão diminuindo. Eu sei que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai errar, e o erro faz parte da nossa humanidade. Mas com a instrução, com uma orientação, as chances de você errar, elas diminuem. Quantos aqui desejam errar menos? Amém. Então a minha proposta nessa manhã é refletir com base nessa pergunta: pastor Grendene, por que as coisas dão errado? Por que é que as coisas dão errado? A primeira coisa que eu aprendi na vida é que nem tudo vai dar certo. Alguma coisa já deu errado para você nesse ano? Oh, graças a Deus, eu achei que só tinha dado errado para mim. Já deu alguma coisa errada já nesse ano? Nós estamos em fevereiro ainda, irmão. Alguma coisa já deu errado para você nesse ano? Misericórdia. Então essa é a primeira constatação: nem tudo na vida vai dar certo. A segunda constatação importante é que quando você faz um retrospecto da sua vida, quando você faz uma retrospectiva dos últimos 5, 10, 15, 20 anos, não sei, se o balanço que você faz do que você viveu até aqui, se as coisas estão dando mais errado do que certo, tem alguma coisa errada. Quando você faz um retrospecto da sua vida e as coisas estão dando mais errado do que certo, está na hora de você recalcular a rota. Está na hora de você rever conceitos, comportamentos, escolhas e decisões. Faz sentido isso aqui para você? Ou não? Então quando eu olho para a minha trajetória até aqui, eu reconheço, nem tudo deu certo. Só que quando eu calculo, quando eu faço um balanço, eu percebo, nem tudo deu certo, mas a maioria das coisas deram certo.
Eu queria falar muitas coisas aqui, mas não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu queria dizer muita coisa, mas infelizmente não vai dar tempo. Por exemplo, as coisas estão dando mais errado do que certo para você, porque talvez, é uma hipótese, porque talvez você seja uma pessoa que fala demais. Olha o silêncio. Pastor, por que talvez as coisas estejam dando mais errado do que certo? Porque talvez você é o tipo de pessoa que fala tudo para quem não precisa saber de nada. Aí a pessoa diz: pastor, eu estou sendo atacado, pastor, eu estou sendo alvo de inveja. É claro, você é um boca aberta. Carinhosamente, olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele, com muito carinho e respeito. Fala assim para ele: irmão, deixa de ser boca aberta. Anote isso. Quando você constrói em silêncio, os inimigos não sabem o que atacar. Não revele o processo, deixe que vejam o resultado. Por que as coisas dão mais errado? Porque a gente não consegue guardar a língua. 3 irmãos subiram no monte para orar. Antes de começar o propósito da oração, teve uma ideia: antes da gente começar o propósito aqui, para Deus nos ouvir, a gente vai confessar os nossos pecados. E o que a gente falar aqui, irmão, não sai daqui, hein? Falou no monte, fica no monte. Aí o primeiro falou assim: meu problema é com mulher, irmão. Não posso ver mulher, não. Aí o segundo falou: tem um negócio grave aqui também. Não posso ver dinheiro. Se eu ver dinheiro, eu pego mesmo. Aí o terceiro falou assim: meu problema é a língua. Eu não posso descobrir um segredo que eu esparramo. Eu falo para todo mundo. E eu ainda espiritualizo. Rapaz, você tem que orar pelo José. Por que você não está sabendo, irmão? Mas eu nem vou falar sobre isso nessa manhã. Talvez as coisas estejam dando mais errado do que certo para você, porque talvez você tenha feito alianças erradas. E você precisa entender que não existe relacionamento neutro. Pessoas podem te acelerar ou te paralisar. Prova para mim na Bíblia, pastor. Por causa de Abraão, Ló prosperou. Por causa de Jonas, o barco quase afundou. Para aqui ou não, irmão? Continua? Vocês ficam me olhando assim, como... Você sabia que viajar com Jonas é perigosíssimo? Sabia ou não? Viajar com Jonas pode te fazer enfrentar tempestades que não era para você. Quando descobriram que tinha um Jonas no barco, perguntaram: o que a gente vai fazer? Ele mesmo disse: o problema sou eu, me joga na água. Irmão, quando o Jonas é um cunhado, é a sogra, é fácil, né? O duro é quando o Jonas é o marido ou a esposa. Tá falando, eu vou falar mais, eu vou entregar. Sou profeta. Eu não tenho cara de profeta, mas eu sou profeta. Daqui a pouco eu vou dar o brado aqui, você vai ver. Se o Josué não diminuir o som daqui a pouquinho do meio para frente, você vai ver. Eu vou... O que eu estava falando? É o TDAH. Jonas. O problema é quando o Jonas é o marido, é a esposa. Carinhosamente, vê se esse irmão que está de seu lado, vê se ele tem cara de Jonas.
Vê se ele tem cara de alguém que está fugindo do propósito. Vê se ele tem cara de alguém que está fugindo da direção de Deus, de alguém que está fugindo das suas responsabilidades espirituais. Aí eu estou falando com homens aqui que está fazendo a esposa sofrer, os filhos sofrerem, a empresa está quase quebrando. Por quê? Porque você admitiu um Jonas no seu barco. Por isso, selecione as pessoas que você permite entrar na embarcação da sua vida. Viajar com Jonas pode te fazer enfrentar uma tempestade que não era para você. E você orando: Deus, por que esse vento? Deus, por que essa luta? Deus, por que esse deserto? E Deus: ó o Jonas aí no porão dormindo. E eu nem vou falar sobre isso. Então vamos lá, pastor Grendene, por que as coisas dão errado? Em primeiro lugar, anote se você quiser. As coisas dão errado por causa das nossas más escolhas. As coisas dão errado por causa das nossas más escolhas. A vida que nós vivemos no presente é fruto das escolhas do passado. A vida que viveremos no futuro é fruto das escolhas que nós fazemos no presente. Entenda que as nossas escolhas definem a direção e a qualidade da vida que teremos. Eu não sei se você percebeu, mas as suas escolhas definiram a direção e a qualidade da vida que você tem hoje. Você está onde está por causa das escolhas que você fez, por causa das decisões que você tomou. E não adianta você terceirizar a responsabilidade. A culpa é do governo, não, a culpa é do pastor, não, a culpa é do meu amigo, não, a culpa sempre é do outro. Já percebeu isso? Que a gente não tem autorresponsabilidade de reconhecer: eu estou onde estou por causa das escolhas que eu fiz. Alguém está comigo aqui? Ninguém escolhe acabar com um casamento, sim ou não? Mas todo divórcio começa com uma série de escolhas, inclusive a escolha de se casar. Ninguém escolhe criar filhos irresponsáveis, mas todo filho irresponsável foi gerado por um pai que não estabeleceu limites, que não ensinou princípios. Ninguém escolhe ser um viciado, mas todo vício está ligado a escolhas. Ninguém planeja entrar debaixo de uma montanha de dívidas. Mas alguém aqui já viu um cartão de crédito andando sozinho numa loja? Já viu já, irmão? Hã? Se você já viu, você tem que orar por esse cartão, que é um cartão endemoniado. Alguém tem que pegar o cartão e ir lá. Por exemplo, eu nunca vi uma televisão ligar sozinha num canal pornográfico. Não, pastor, estava lá em casa, a televisão ligou. Alguém tem que pegar o controle. Alguém tem que escolher ligar. Alguém tem que escolher o canal. Alguém tem que decidir ficar assistindo. O que você escolheu até hoje não pode ser mudado, mas você pode escolher mudar as suas decisões a partir de hoje. O que você escolheu até hoje não pode ser mudado, mas você pode mudar o que escolherá a partir daqui. Amém ou não amém? Deixa eu te fazer uma pergunta: manter um casamento é difícil? Sim ou não? Mas divorciar também é difícil. Ser empregado é difícil. Empreender também é difícil. Manter a forma é difícil.
E está acima do peso? Também é difícil. Semana passada eu corri 10 quilômetros, coloquei uma frase motivacional lá: cada um tem a barriga que merece. Ninguém fala nada agora. Viver endividado é difícil? Sim ou não? E ter disciplina financeira? Também é difícil. A vida nunca será fácil, gente. Ela sempre será difícil. Então você precisa escolher qual será o seu difícil. Repete ou não? Vou repetir. Então você vai ter que escolher qual vai ser o seu difícil. As coisas dão errado por causa das nossas escolhas. As coisas dão errado quando são feitas sem sabedoria. Provérbios 3,13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por que as coisas talvez estejam dando mais errado do que certo? Porque talvez você esteja fazendo coisas sem sabedoria. E você precisa entender nessa manhã que a sabedoria alinha o seu comportamento, melhora as suas habilidades. Salomão sabia disso, e por isso, antes de receber sabedoria, ele fez o pedido mais sábio: eu não quero ouro, não quero prata, não quero reino, me dê um coração sábio. Pastor Grendene, o que é sabedoria? Sabedoria é pensar como Deus pensa. Vou repetir: sabedoria é pensar como Deus pensa. Sabedoria é ter a mentalidade de Deus. Jesus foi enviado justamente para nos deixar o exemplo personificado da mente de Deus. Ele é a referência, um modelo, o exemplo de comportamento e de conduta. E por que as coisas dão errado? Porque foi nos deixado um manual de sabedoria. Nós temos o exemplo, temos a referência, mas decidimos viver como tolos. Anote: o tolo, quando é ferido, paga com a mesma moeda. O sábio não dá o troco, porque ele sabe que a semeadura não falha. Vou repetir mais devagarzinho. O tolo, quando é ferido, ele paga com a mesma moeda. O sábio, ele não dá o troco, pois sabe que a lei da semeadura nunca falha. Pastor, como eu faço para acessar sabedoria? Diga bem forte comigo: oração. Uma das portas para você acessar a sabedoria é a oração. E quem ora consulta o futuro com a única pessoa que viu. E é por isso que Tiago diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu quero declarar no nome de Jesus que em 2025 não vai faltar sabedoria para você se posicionar, não vai faltar sabedoria para você fazer as suas escolhas, não vai fazer sabedoria nos seus relacionamentos, não vai faltar sabedoria para você estabelecer os seus negócios. Deus te dará sabedoria para estabelecer alianças sadias. Alguém pode celebrar essa palavra? Em terceiro lugar, quando é que as coisas dão errado? Por que as coisas dão errado? As coisas dão errado quando são feitas sem conselho. O mundo tem um adágio, um ditado: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Essa é a cultura do mundo. Mas a cultura bíblica, o evangelho, é uma contracultura. E se o mundo está dizendo: faça o que te der na telha, não ouça ninguém, não peça conselho para ninguém, olha o que a Bíblia diz: não havendo conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. O mundo diz: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas a Bíblia diz que o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Olha o que a Bíblia diz: onde não há conselhos, os projetos fracassam, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão.
Você percebe que muitas coisas deram errado na sua vida porque você não ouviu ninguém, não pediu conselho para ninguém? Salomão está falando de conselho, não está falando de opinião. Existe uma diferença gritante, gigantesca entre conselho e opinião. O texto não diz que você tem que buscar a opinião, você tem que buscar conselhos. Por quê, pastor? Porque opinião qualquer um pode dar. Conselho é só quem te ama ou quem é especialista no assunto. Está fazendo sentido isso aqui para você ou não? Isso aqui é comprovado pela neurociência. O cérebro humano sempre será inclinado para a negatividade. Sempre, sempre, sempre vai se inclinar para o lado negativo. Por mais que você tente mudar, não tem jeito. Ele sempre vai inclinar para o lado negativo. E é por isso que você precisa selecionar as pessoas que você ouve. Você está se movendo por conselhos ou por opinião? Todas as vezes que você pede uma opinião para uma pessoa que não é especialista e nem está conectada ao seu propósito, meu irmão, as chances de você paralisar são gigantescas. Quando eu fui publicar o meu primeiro livro, eu pedi a opinião para uma pessoa que não era especialista. Mandei o manuscrito, mandei o texto, ele me mandou um áudio. Grendene, isso aqui não vai vender. Quem é você para publicar um livro? Você não pode, você não vai, você não tem, ninguém vai comprar, está muito ruim, está horrível. Aí uma voz me disse assim: manda o texto para o pastor Mac. Eu falei, what? Depois de tudo que eu ouvi? Jamais. E uma voz dizia, manda o texto para o pastor Mac. Aí eu juntei um pouco de força que eu tinha, de coragem, e eu mandei para o pastor Mac. Ele leu o texto e me mandou um áudio. Grendene, o texto precisa de alguns ajustes e eu vou te ajudar nisso. Grendene, já passou do tempo de você publicar um livro e eu vou te ajudar a publicar o primeiro. O que você precisa? Percebeu a diferença entre uma opinião e um conselho? A diferença entre você pedir um conselho para quem é especialista, te ama e está conectado ao seu propósito. Depois desse primeiro texto já são 8 livros publicados. Senti um ar de inveja agora. Vou falar de novo. Depois do primeiro já foram 8 livros publicados. E todos os dias eu recebo mensagens: pastor, o seu livro me abençoou, pastor, a sua mensagem me edificou, pastor, o seu livro mudou minha vida, pastor, o seu livro mudou minha história, pastor, o seu texto tem me abençoado. Essa é a diferença. Tem gente que casou por opinião e deu errado, fez faculdade por opinião e deu errado, se movimentou por opinião e deu errado. Mas nessa manhã, Deus está dizendo ao seu coração: eu vou colocar pessoas certas no seu caminho, com um conselho certo, com uma palavra certa, com um direcionamento certo, que vai mudar a sua história para sempre. Alguém crê nisso? Vamos lá que eu só tenho mais 15 minutos. Para de graça. Em terceiro lugar, quando é que as coisas dão errado? As coisas dão errado quando são feitas fora do tempo. Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Esperar o tempo certo é tão importante quanto fazer a coisa certa. Se ainda está ventando, não vai adiantar varrer. Essa era a melhor frase da mensagem. Dá um trabalho pensar isso aqui. Esse aqui merece falar de novo, sim ou não?
Esperar o tempo certo é tão importante quanto fazer a coisa certa. Se ainda está ventando, não vai adiantar varrer. Tem muita gente aqui que está patinando na vida porque está fazendo a coisa certa, mas no time errado. Está dando mais errado do que certo, porque está fazendo a coisa certa, mas na hora errada. Sabe qual foi o problema do filho pródigo? Não foi acessar a herança. O problema do filho pródigo foi acessar a herança sem maturidade, fora do tempo, fora da hora. E é por isso que ele pega todo o dinheiro e ele desperdiça numa terra distante. Por quê? Porque tudo que vier na sua mão, na hora errada, antes do tempo, ao invés de ser bênção, vai se tornar maldição. E você está aí agoniado, já era para ter acontecido, já era para ter chegado, já era para eu ter conquistado, já era para eu estar vivendo, e Deus está dizendo: calma, eu não estou demorando, eu estou te treinando. Eu não estou demorando, eu estou te preparando. Para você que entrou aqui sendo jogado de um lado para o outro pelo espírito da pressa, agitado, acalme o seu coração. O que é para ser seu não vai chegar quando você quer, vai chegar quando você estiver pronto, e Deus está te preparando. Amém por isso ou não? Diga bem forte comigo: Davi. Eu gosto de Davi por quê? Porque Davi me ensina o quanto é importante esse tempo de espera. Davi poderia ter trilhado o caminho da precipitação, mas ele preferiu o caminho da espera. Por muitas vezes ele teve a chance de matar Saul, e os seus soldados diziam: Deus entregou ele nas suas mãos agora, mata ele, assume o trono. Aí sabe o que Davi está ensinando para nós? A não aproveitar oportunidades que nos farão perder a integridade. Não aproveite uma oportunidade que vai fazer você perder a integridade. Para os apressados, o diabo sempre vai preparar um atalho. Vem por aqui que é mais rápido. Quer casar por um atalho, quer prosperar por um atalho. Mas para aquele que tem paciência, Deus sempre vai apresentar um caminho. Vem por aqui, ó. É mais longo, mas é mais seguro. Alguém está comigo aqui? Vem por aqui, ó. Vai demorar um pouco mais, mas você vai chegar no destino que eu estabeleci. Davi está dizendo: eu não preciso matar ninguém, puxar o tapete de ninguém. Não. Deixa Saul reinar, deixa ele fazer o que ele quiser para fazer, porque quando chegar a minha hora, eu sei que o meu Deus vai intervir de forma sobrenatural, e aquilo que é para mim, Ele vai colocar nas minhas mãos. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, eu sinto a graça de Deus aqui nessa manhã, e eu quero liberar essa palavra profética para o seu coração. Não se renda à ditadura da pressa, não se renda por aqueles que querem acelerar o processo. Não, Deus vai chegar no tempo certo, determinado, vai chegar a sua hora. Se submeta ao processo, porque Deus irá honrar a sua fé, a sua perseverança e a sua persistência. Em quarto lugar, e eu termino. Pessoal, pode subir. Até o pessoal acha que eu estou acabando mesmo. Quando é que as coisas dão errado? As coisas dão errado quando são feitas sem a bênção de Deus. As coisas dão errado quando são feitas sem a bênção de Deus. Olha só o que o texto diz. Provérbios 16, versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo.
Há um outro texto que diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. O que os textos estão dizendo é que a bênção de Deus é a garantia de que as coisas darão mais certo do que errado. Amém ou não amém, gente? Ou seja, tudo que você fizer sem a bênção de Deus, sem o favor de Deus, as chances de darem errado são grandes. Então o fiel da balança para que as coisas deem certo, ou deem mais certo do que errado, é você estar debaixo da bênção e do favor de Deus. Salmo 127, verso 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Sabe o que ele está dizendo? Sem a bênção de Deus, sua inteligência será inútil. Sem a bênção de Deus, sua capacidade será inútil. Sem a bênção de Deus, o seu esforço será inútil. Ai, pastor, estou acordando 5 da manhã, 4h59. O fiel da balança é o favor e a bênção de Deus. Então não adianta você ter conexões se você não tem a bênção. Não adianta você ter força de vontade se você não tem a bênção. Não adianta você ter boas alianças se você não tem a bênção. Agora, se você tiver a bênção de Deus, meu irmão, você pode não ter esses outros fatores. Se prepare para viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Coloca aí para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o versículo 8. Isso aqui é uma palavra profética para o seu coração nessa manhã. Olha o que o texto diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Congela aí para mim, olha isso. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Quando você tem o favor de Deus, a bênção de Deus, não é o milagre, não é você quem corre atrás do milagre, é um milagre quem vai correr atrás de você. Está entendendo isso aqui ou não? Não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Você vai vivendo e a bênção de Deus vai te acompanhando. Ela vem atrás de você. Por onde você vai, a bênção de Deus vai te acompanhando. Agora olha o 3, olha o 3, olha o 3, olha o 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. O que isso está tentando dizer para nós? É que a bênção de Deus não é geográfica. Diga bem forte: a bênção de Deus não é geográfica. Pode melhorar? A bênção de Deus não é geográfica. Ou seja, a bênção de Deus não está associada à rua que você mora, ao setor que você mora, à geografia que a sua empresa está aberta. Olha o que o texto está dizendo: se você for para a cidade, a bênção de Deus vai te acompanhar. Se você for para o campo, a bênção de Deus vai te acompanhar. Se você for para o sul, a bênção de Deus vai te acompanhar. Se você for para o norte, a bênção de Deus vai te acompanhar. Se você subir, a bênção de Deus vai te acompanhar. Alguém está pegando? Se você for para a direita, a bênção de Deus vai te acompanhar. Se você for para a esquerda, a bênção de Deus vai te acompanhar. Porque a bênção não está condicionada à sua geografia. Quando você tem a bênção de Deus, até o deserto floresce. Quando você tem a bênção de Deus, até o que não produzia começa a produzir. Olha o 4. Bendito o fruto do teu ventre. É uma bênção geracional. A bênção não vai ficar apenas em você, mas sobre os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais,
e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das suas ovelhas. Olha o 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Olha o 6, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, oh glória. Olha o 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Olha o 8, olha o 8, olha o 8. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que você colocar as mãos. Vou falar para o pessoal aqui da direita. O Senhor enviará a bênção sobre tudo o que você colocar as mãos. Onde você tocar, vai prosperar. Onde você pisar, vai crescer. Onde você entrar, vai florescer. Eu no teu lugar, eu já teria pulado da cadeira para dar um glória a Deus, para celebrar essa boa palavra, porque o favor de Deus é a garantia.